Bom, então vamos seguindo aqui, gente. Parte 2 do 7º momento síncrono referente ao primeiro trimestre. Nós temos como objetivo aqui, então, dando sequência no nosso estudo dirigido Enem 2021, a proposta, como sempre tem sido, discutirmos as resoluções das questões indicadas no encontro passado. As 7 questões que eu indiquei no encontro passado referem-se a questões que exigiram puro e simplesmente a realização de continhas de cálculos simples que envolvessem alguma das 4 operações básicas, né? Alguma das 4 operações de adição, subtração, multiplicação ou divisão. E aí, vocês tiveram tempo hábil? Tentaram resolver aquelas questões? Eu resolvi, professor. Também resolvi bem de boa essas questões. Essas era mais fácil, né? Aí, ó. E foi proposital. Eu peguei um tema mais light, porque nós tínhamos vindo de 2 encontros mais pesados, né? Ou melhor, 3, né? Aquelas questões de geometria plana, né? Geometria espacial e, por fim, análise combinatória. Então, foram 3 temas assim mais pesados. E aí, quando eu fui para escolher o tema proposto a semana passada, eu pensei, cara, eu vou pegar um tema mais tranquilo para dar uma, né? Dar uma respirada, porque o negócio ali foi meio tenso. Que bom, então, que vocês tiveram essa percepção. Vocês conseguiram, então, ter êxito aí na resolução. Fico feliz. Só observando aqui, não tem ninguém me aguardando aqui, não. Achei que tinha alguém aguardando permissão para a entrada. Então, vamos nessa aqui comigo. Bom, pessoal, a primeira questão, então, questão 145 da prova rosa, Enem 2020. Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Faz pesquisa de preços em 5 depósitos que vendem. Vou mudar aqui. Que vendem o cimento de sua preferência e cobram frete para a entrega do material, conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre o preço de cimento, valor do frete e distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro. A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecidos em cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o... Turminha, então aqui, nesse caso, lembrando que são 15 sacos de cimento, então era só realizar cálculos do tipo, opção A, 15 vezes R$ 23, que é o preço de cada saco, né? Mais o frete. O frete, na opção A, é R$ 1 para cada quilômetro, e a distância é de 10 quilômetros. Então, basta fazer 15 vezes 23, mais 1 vezes 10, ou seja, multiplicar por 15, deixa eu te chamar a atenção aqui. Eu, geralmente, quando eu vou multiplicar por 15, eu uso a seguinte lógica. Eu multiplico por 10, portanto, dá 230, e os outros 5 toma a metade dos 230. Então, eu faço 230 mais 115, portanto, 345. Mais os 10, R$ 355 será o custo caso a pessoa fizesse a opção A. E assim, faz os demais cálculos B, C, D e E. Alguém aí
bateu o olho nessa tabela e conseguiu visualizar algo mais rápido para diagnosticar qual alternativa seria a correta? Ou Eu ele fiquei, realmente... Eu bati o olho e consegui identificar. De imediato, assim, não, PC. Eu achei duas possibilidades, que era os que o valor do quilômetro era mais barato, esse 1 e 1,50, A e a C. Aí eu calculei as duas e marquei a C. Entendi. Aí você tem que levar, aqui tem que pôr sim, um contrapeso, né? Porque você também tem que observar a diferença do valor, né? Uma maneira, pessoal, da pessoa identificar aqui seria o seguinte, ó. Como a quantidade de sacos é fixa, diferente da distância e do preço por quilômetro, que são variáveis aqui, como a quantidade é fixa, você poderia pegar pelas diferenças, né? Exemplo, 23 para 21,50. Como são 15 sacos, então aqui a pessoa vai fazer uma economia de 15 vezes 1,50. Ah, mas em contrapartida, vai aumentar aqui, ó, R$ 2 no quilômetro e a distância também muda. Então, aqui isso aqui era 10, que vai ser R$ 36. Portanto, tem R$ 26 de diferença. Aí vem a pergunta, será que os R$ 26 que acrescenta no frete são compensados, né, pela economia do preço do saco de cimento? Se você tiver agilidade em cálculo mental, esse contrapeso nesse comparativo talvez te induz a ganhar tempo na questão, ao invés de fazer todos os cálculos como eu trouxe registrado aqui, ó. Então, olhando aqui todos os cálculos, e detalhe que nesse caso, observe que não acontece aquilo, né, Lucas, que a gente já comentou por tantas vezes, né? Aquelas discrepâncias de Sim. valores, né? Os valores são meio coladinhos aqui, né? Então, isso dificulta um pouco mais na tomada de decisão de forma mais ágil. Então, aqui o gabarito é a letra C, né? R$ 351, o custo mais econômico possível. Júlia, você ia fazer algum comentário aí? Eu te interrompi? não é que eu pensei igual o Lucas, quando eu li a tabela, eu fiquei em dúvida entre a A e a C, por conta do valor do saco do cimento e o valor do frete, né? Aí eu fiz a conta e vi que era C. Certo. Beleza. Ótimo. Então, vamos seguir para frente. Enem 2020 também, na prova rosa, questão 149. O fenômeno das manifestações populares de massa traz a discussão como estimar o número de pessoas presentes nesse tipo de evento. Uma metodologia usada é, no momento do ápice do evento, é feita uma foto aérea da via pública principal na área ocupada, bem como das vias afluentes que apresentem aglomerações de pessoas que acessam a via principal. A foto é sobreposta por um mapa virtual das vias, ambos na mesma escala, fazendo-se um esboço geométrico da situação. Em seguida, subdivide-se o espaço total em trechos, quantificando a densidade da seguinte forma: 4 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem andando em uma mesma direção. 5 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem se movimentando sem deixar o local. 6 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem paradas. É feito, então, o cálculo do total de pessoas, considerando os diversos trechos, e desconta-se daí 1.000 pessoas para cada carro de som fotografado. Com essa metodologia, procederam-se os cálculos para estimar o número de participantes na manifestação cujo esboço geométrico é dado na figura. Há 3 trechos na via principal, MN, NO e OP, e um trecho numa via afluente da principal, QR. Está aí o esqueminha que ele trouxe. Segundo a metodologia descrita,
O número estimado de pessoas presentes a essa manifestação foi igual a... Bom, turminha, nesse caso, bastaria você estar muito atento às áreas, né, ao cálculo de áreas das regiões retangulares que estão aqui assinaladas e, claro, sempre de olho na legenda aqui do lado. Olha o que ele fala, então. Andando em uma mesma direção. Então, nós temos esta região e esta. Ambas, observe que são retângulos 100 por 30. Olha aí, 100 por 30. Lá foi falado que nesses casos de que as pessoas estão andando em uma mesma direção, a estimativa é de 4 pessoas por metro quadrado. Então, andando em mesma direção, nós temos 2 vezes a área de 100 por 30, portanto, 100 vezes 30. Como isso aqui representa 6.000 metros quadrados e são 4 pessoas para cada metro quadrado, então 6.000 vezes 4, estima-se 24.000 pessoas. Daqui a pouco a gente preocupa aí com o carro de som, né? Depois, movimentando sem deixar o local, essa é a legenda, está aqui, é um retângulo 200 por 30. Então, 200 vezes 30 é a área, e a estimativa que se faz é de 5 pessoas por metro quadrado. Então, multiplicou 30.000 pessoas. Por fim, parado, esta é a legenda, é esse retângulozão aqui de 300 por 30. Então, 300 vezes 30 é a área, a estimativa é de 6 pessoas por metro quadrado, logo, 54.000 pessoas. Então, indo para o gabarito, lá nós tínhamos número estimado de pessoas como sendo a soma dessas 3 contagens, menos 4.000, porque foi falado que desconta-se 1.000 pessoas para cada carro de som. E a gente observa que tem aqui, ó, 4 carros de som. Então, desconta-se 4.000. Então, fez a soma aqui, 108.000 menos 4.000, 104.000 pessoas, por isso o gabarito letra B. E aí, de boa essa resolução, gente? Tranquilo. Fácil interpretação, contas fáceis de serem feitas, né? Acho que aqui essa questão, ela demandaria aquela experiência de não perder muito tempo, né? Lendo toda aquela introdução e já tentando fazer uma leitura um pouco mais dinâmica para poder ir logo nos dados que interessava de fato na questão, né, gente? O texto dela é longo, né? E muita coisa que quase não tem utilidade, né? Para gabaritar. Muito bom. Então, beleza, vamos lá. Enem 2020 ainda, ó. Questão 159 da prova rosa. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Turminha, aprendemos, já temos isso muito bem consolidado. Razão significa divisão. Razão de quem para quem? Número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas. Então, está muito claro aqui nesses 2 gráficos em coluna, ó. Então, para calcular
esta razão. No primeiro dia, 800 para 4. Olha, 800 para 4. São 800 peças produzidas em 4 horas trabalhadas. Então, você tem lá... Essa daí não 200. era só a gente pensar assim, não? Por exemplo, quanto maior o numerador, né? E menor denominador, então a razão vai ser maior. Não é isso? Sim, claro. Claro que você pode fazer esse contrapeso aí e ganhar tempo, né? Pegar a Pode sim. diferença aí, eu já mato a questão. Assim, a diferença não, né? De qualquer forma, intuitivamente, você está fazendo a divisão. É divisão, né? O cálculo a ser feito é de divisão. Só que você já tem esse traquejo de que, cara, se o numerador for consideravelmente grande e em detrimento o denominador for menor, claro, o resto da divisão vai ser maior, né? Então, você poderia fazer o que eu estou fazendo aqui, ó, de forma escrita, talvez você já conseguiria fazer de forma mental, né? E ganharia tempo. Ó. Olha lá, 1.000 para 8, no terceiro dia, 1.100 para 5, né? É, No eu fui fazendo de quarto dia, cabeça. sim, tranquilo, 1.800 para 9 e no quinto dia, 1.400 para 10, portanto, 140. Observando aí, no terceiro dia, foi a maior produtividade, né? Eu fui Teve fazendo assim, 220 peças para cada hora trabalhada. Pois não, Cauã? eu fui fazendo assim, eu só peguei lá, por exemplo, 800 para 4, então é 2. 1.000 para 8, então vai dar 1 e pouco, então é menor. Aí 1.100 para 5 já dá 2 e mais um pouquinho, então já vi que é o maior. E de 1.800 para 9 dá 2 também, exato, 1.400 para 10 já ouvi já também que é menor. Aí eu já fui logo, já marquei a C, direto. Perfeito, ótimo, isso mesmo. Pessoal, uma questão como essa aqui, cara, são aquele perfil de questão em que você não pode perder tempo, né? Porque uma questão dessa tem que resolver ela muito rápido, menos, né, de preferência que você gaste menos que os 3 minutos, para que, né, você depois tenha tempo suficiente para pensar em questões mais demoradas, né? Então aqui é aquela acelerada, jogo rápido, né? Não pode ficar perdendo muito tempo nesse tipo de questão. Agora, Enem 2019, questão 136, ou seja, na prova rosa, foi a primeira questão de matemática, essa questão aí, ó. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watt por minuto em função do tempo T, em minuto, das lâmpadas de LED dessa casa. Enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. E aí, dado isso, nós temos o que ele quer, né? Deixa eu só voltar aqui, para você compreender. O que ele pergunta lá, ó, a sequência de deslocamentos pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é... Turminha, logo de cara eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. Letra A e letra B colocam aqui, ó, que a pessoa esteve, né, em 8 ambientes, não necessariamente diferentes, mas passou por 8 ambientes, né? Na letra C e D,
na letra C, D e E, já coloca aqui, ó, 3, 6, 9 ambientes. Então, quando você volta lá na questão, você já observa o seguinte, ó, primeira visita, segunda, terceira, oitava visita. Então, foram 8 ambientes em que essa pessoa passou. Portanto, as letras C, D e E já ficam descartadas. Já ficaram na dúvida só entre A e B. E aí um detalhe importante é isso aqui, ó, que o gráfico descreve o consumo acumulado. Saindo do ponto 0 e 0 e vindo para o ponto 1 e 20 significa, ó, entrou na casa pela sala. 1 e 20 significa ambiente 1 que consome 20 watts por minuto. Como ela está ficando apenas 1 minuto em cada ambiente, então nós temos aqui, ó, nós temos então aqui pela sala, portanto, ambiente 1, ok? Acumulado, ou seja, quando ela sai do ambiente 1 e vai para o ambiente 2, né, passo 1 e vai para o segundo passo aqui, né, a segunda visita, não estou falando que é o ambiente 2, que aqui para não fazer confusão dos ambientes, então, primeira visita, segunda visita. Chegou aqui, acumulado 35. O que significa isso? Já tinha consumido 20, foi para 35, então Aumentou houve aqui 15. um ganho de 15. Isso. Né? E aí, o único ambiente aqui que tem um consumo de 15 watts é o ambiente 4, é a suíte. Já marca. Mas essa questão aí, ó, se você olhar, ela também pode ter um peguinha, né? Já marca a questão, E aí? já. Porque a gente pode pensar também que pode ser 13 mais 2, né? Não pode? Ou não? Não, calma, porque aí a pessoa teria que estar em 2 ambientes ao mesmo tempo. Isso não tem jeito, né? É verdade. Ela visita um ambiente por vez, né? Então ela está Certo. deslocando a casa. Você está na sala, da sala vai para a suíte. Uhum. Da suíte foi para onde? 35 para 40, houve foi um pro acréscimo banho. de quanto? Foi de 5. 5. É esse banheiro aqui, né? Isso. O banheiro da suíte. Aí depois, ó, 15, Vai voltou pra para a suíte de suíte. novo. Aí até o lógico, né? O cara tá aqui nesse banheiro. Ele vai ter que passar pela suíte, né? Então ele vai ter que vir ficar nesse ambiente aqui por 1 minuto, ó. Aí depois ele volta pra sala. Então, do 4 vai para o 5, do 5 volta para o 4, aí do 55 para o 25, É 20. 20 de novo, então vem para a sala. 75, Outra vez, né? 40. Olha aqui, ó, tá na suíte. Quando o cara sai da suíte, ele está entrando onde? Na sala. Não é verdade? Ué. Né? Então, enfim, essa questão, que era uma questão que dá para matar, como eu disse, itens C, D e E rapidamente. Olha lá, ó. O item C, D e E já estava eliminado, porque aqui ele fala em 9 visitas, sendo que o gráfico mostra que foram 8 visitas, né? E, como o Lucas falou, já matava aqui, ó, porque logo na segunda visita já tem a diferença da letra A para a letra B. Vai ficar pro já final. canalizava para a letra A rapidamente. Pro final também fica a letra A e a C, né? Ficar as duas, né? Pro finalzinho. Que no finalzinho você vai mudar lá o 4, depois é 2 e 3. Então, calma, mas só que a letra C, ela já está eliminada logo de cara, porque lá no gráfico, vamos voltar no gráfico, são só 8 visitas. Ah, é verdade. Visita 1 até a visita 8. Uhum. E aqui, ó, da letra C, D e E, tá apontando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 visitas. Certo. Então, você já tinha ficado na dúvida entre letra A e letra B logo de cara.
E aí, quando você observa aqui, ó, a segunda visita já difere a letra A da letra B. Então, já dava para marcar a letra A bem rápido aí. Não dava? PC, eu lembro que quando eu fiz essa questão lá na prova presencial, eu fiquei, tipo, uns 10 minutos nela, eu não consegui entender o que ela estava querendo dizer. E quando eu peguei ela para resolver agora, eu não gastei nem 3 minutos. Tá vendo como você já evoluiu? Tá vendo como que a experiência, né? A experiência do momento da prova, de lá para cá, lá você estava lá no primeiro ano, né? A diferença da sua capacidade de interpretação com o contato contínuo com as questões, com certeza, vai evoluindo bastante, viu, Júlia? Evolui muito. E assim, existem questões nesse modelo de prova, nessas provas, né, nesse estilo de prova, que são questões consideradas fácil, mas que pela inexperiência do candidato, ele acaba levando muito tempo na questão, né? Então, é sempre importante aquilo que eu tenho pedido, né, a vocês e orientado vocês. O quanto mais poder resolver questões das diversas áreas do conhecimento, biologia, química, física, história, mais vocês vão ganhando bagagem aí. Prova Enem 2019 ainda, questão 137, ou seja, foi logo a segunda questão de matemática da prova rosa. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$ 1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Então, a busca é pelo mais econômico. Lembrando, existe um limitador aqui, ó. O teto, ou seja, o valor máximo que eles planejam é de R$ 1.000 por dia. Então, turminha, quando eu olho para essa tabela, eu já elimino o Reino Unido logo de cara. Olha a taxa de câmbio. R$ 4,24 para uma libra esterlina. Ou seja, se o gasto diário é de 290 libras, convertendo para real, nós temos que multiplicar 290 por 4,24. Eu acho que já dá para perceber claramente que isso aqui dá mais de 1.000. Dá mais de 1.000. Né? 4 vezes 250 é 1.000. Então, aqui já foi descartado. Ó. E aí, quando você corre o olho nessa tabela, tem alguma opção aqui que você consegue bater o olho e falar, cara, essa é a mais econômica? Estados Unidos? Estados Unidos? Será? Dá mais uma olhada aí. Poderia ser a Austrália, né? O valor do câmbio. Eu acho que ou a Austrália ou o Canadá. Que, tipo assim, primeiro o contato daria para perceber. Eu também ficaria nessas duas aí, viu, Júlia? Tá parecendo que as outras dá mais, né? França tá na cara também, que já deu mais que Canadá, por exemplo. Não é verdade? Né? E os Estados Unidos, Cauã, 2 vezes 390 já são 780. Aí tá faltando 0,78. Pega meio, pega 0,5. Ou seja, pega meio de 390. Já dá 195, você vai ter que somar os 780. Aí já passou, né? Canadá e Austrália. Vai ficar em dúvida entre Austrália e Canadá mesmo. Isso, então, né, que teria que fazer conta aqui mesmo só dos dois. Bom, eu trouxe aqui, escrito, todas as multiplicações. Então, nós temos aí, ó,
a letra A, né, Austrália, como sendo o mais econômico, 2,14 vezes 400, 856. Fica ligado nessa multiplicação. Aqui, ó, o que eu faria para fazer uma conta mais fácil? 400 vezes 2,14. Os dois zeros me permite avançar duas casas com a vírgula. Então, na verdade, eu posso fazer 4 vezes 214. Né? Isso ganha um tempo danado na prova. Aqui dá para fazer 41 vezes 21. Faz 41 vezes 20, depois acrescenta uma vez o 41. Belezinha, gente? Beleza. De boa também essa questão? De boa. Essa aí foi meio que semelhante àquela do saco de cimento, né, PC de 2020. Uhum. Mesma logística. O estilo, né? O estilo, Sim. o mesmo. Prova 2019, agora a questão 151. Então agora já deu um salto aí. A gente estava lá na 136, 137, vieram outras questões e na 151 apareceu essa danadinha aí, ó. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocaloria, gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades contado em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Outra vez, a ideia da divisão, a ideia da razão, né? Olha a atividade 1. Gasta-se 20 quilocalorias em 10 minutos de atividade. Então, para mim saber quilocalorias por minuto, 20 para 10, então 2 quilocalorias por minuto. Depois a atividade 2, 100 para 15. Dá 6, alguma coisa. Isso, 6, deixa quieto, 6, alguma coisa, perfeito. Foi assim que 120 para 20. Já deu 6 Opa, 6 exato. o errinho meu de digitação aqui, perdão. 6 e não 2. 100 para 25. 4. 4 e 80 para 30. 2, alguma coisa. Então, o maior consumo é o 2. Atividade 2, letra B. Essa aí eu fiz o mesmo esquema, olhei na tabela e fui sabendo que como 6 tinha casas decimais, né? Já matei logo de início. Só pensar que gasta mais em menos tempo, né? A 2 ali era mais provável. Isso, sim. Ou seja, essa questão, turminha, talvez de todas que a gente está comentando aqui hoje, é a mais rápida, né? Aquela que dá para bater o martelo bem rápido mesmo, né? As continhas, né? A divisão é muito simples de serem feitas. E essa aqui também não fica atrás, ó. Enem 2019 também, questão 169. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. Isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Outra vez, a ideia da razão, né? Porque ele explica lá, né, o que é taxa de urbanização, quando ele fala logo na primeira linha que é a razão entre população urbana e população total do município.
Essa daí, será que eu não sei se meu raciocínio tá certo, né? Mas eu pensei assim, né? Quanto maior o denominador, menor vai ser o resultado, né? Quanto mais próximo do numerador, maior vai ser o resultado, né? Nesse raciocínio. Isso. Foi assim que eu fiz. Eu nem É fiz só que conta, aí, não. Não sei se. só que aí você tem que estar atento. Você tem que estar atento à questão do numerador também, né? Se o Isso numerador também. subir muito, né? É. A gente consegue fazer mentalmente aí? A razão é de quem para quem mesmo? População urbana e a população total do Que é urbano, município. mas é rural. Então, no caso da cidade 1, 8 para 12 mil. Isso. Então, 8 para 12, né? Tô certo? Isso. E no caso da cidade 2, Vai ser 10 mil 10 para para 18. 18? Então, 8 para 12, 10 para 18. O que mais? 11 para 11 para 16, 18 para 28 18 para 28. e 17 para 29. Isso. Agora descobrir qual desses quocientes é o maior. Não é isso? Isso. E aí, quem é maior? 8 para 12? 10 para 18? 0,6 para 0,6, mais ou menos. E alguma coisa depois. Faz aí. Vamos lá. Quem já fez? Alguém já fez? Se quiser simplificar, vai simplificando. 8 para 12. O que significa 8 para 12? Simplifica por 4, né? Então é 2 para 3. 10 para 18 significa 5 para 9. 5 para 9, comparado com 2 para 3. E aí? Dá 3, PC? A 11 6? para 16. Ó, passou de 50%, né? E já passou bastante, né? 9 para 14. 17 para 29. Você lembra de uma questão que eu resolvi com vocês há umas 3, 4 semanas aí, que eu falei que uma estratégia para comparar o tamanho dessas divisões, o tamanho dessas frações, seria igualar os denominadores? Isso. Poderia ser usar essa estratégia, né? Só porque aqui os denominadores estão feios, né? 3, 9, 16, 14, 28. E aí, a Júlia está falando que é qual, Júlia, que você falou, minha querida? AC, A3. A Cidade 3. 3. 11 para 16? Uhum. Acho que dá 0,69. 0,69. Acho que é isso mesmo, hein? Que é 0,7, né? 0,7. É isso mesmo. Eu cometi um vacilo aqui, gente. Eu cometi um vacilo aqui quando eu fui organizar a solução dessa questão. Olha para você ver, até o professor vacila na interpretação de enunciados. O que eu fiz? Eu fiz aqui a razão pegando população urbana para a população rural. Eu não fiz a soma. Você acredita que eu fiz isso? Olha lá. Nossa, que vergonha, professor. Nossa senhora, olha aí. E aí eu cheguei que era a letra C. Será que o cara que interpretou errado na hora da prova, assim como eu interpretei, que falha na interpretação, hein? Também teria acertado? Confirmou aí? É a 3 mesmo, como a Júlia está falando? Isso vai dar Divisão de aproximadamente 11 para 16? 0,69. A que Hã? chega mais próximo é a 1.
É a que eu tinha marcado, que eu olhei assim, né? Não fiz A conta. 1 dá 60, dá 0,66, né, Cauã? Isso. 666 dízima, né? Eu tinha ficado entre Isso. as duas, entre a primeira ou a A segunda é terceira. 0,555, é uma dízima também, Isso. né? É Isso. isso aí. E a próxima é 9,9 para 14, né? 9 para 14, aí já vai dar na casa dos 6 também não dá 7. Isso. É isso. Beleza. Peço desculpas aí a vocês, hein? Poxa, que vacilada. Acontece, professor. Que vacilada. Mas que sirva de exemplo, que você não cometa um vacilo desse. Bom, Mas ainda galerinha, chegou na resposta certa, vai. pois é então, mas aí é que eu estou falando, né? Quer dizer que até o candidato que fez essa interpretação urbana para rural e não urbana para o total também teria acertado. Ai, ai, a vacilada feia aqui. Bom, galerinha, espero ter contribuído mais um pouquinho com vocês aí, nesta manhã. Oh, que milagre! 4 para as 11. Consegui fazer tudo antes das 11 da manhã, hein, Nicolas? Pois é, professor, só o ouro, hein? Show de bola. Essas 7 questões, né, de fato, elas demandaram menos tempo, né, na resolução. Então, por isso a gente foi um pouco mais ágil aí. Turminha, Ambos os assuntos, né, professor? A ambos do os momento assuntos, síncrono 1 também. é verdade. Não sei se vocês já foram comunicados, na sexta-feira, depois de amanhã, o horário da aula de História, professor Marcos Vinícius, das 15 às 17h15, será comigo. Eu estarei substituindo o professor Marcos nesta sexta-feira, tá? Então, por favor, quando forem acessar o Moodle, na sexta-feira às 15 horas, matemática no lugar de história. Tá certo? Me ajuda a compartilhar essa informação. Eu vou colocar um lembretezinho no grupo do WhatsApp, mas se vocês puderem me ajudar também, dando um toquezinho nos demais colegas, eu agradeço. Tá certo? Certinho, professor. Certinho, professor. Sextou com matemática, hein? E é verdade, você vai sextar exatamente. Vamos finalizar, né, à tarde, vamos finalizar as aulas de sexta-feira com aula de matemática. Muito bem. Então tá legal. Aguardo vocês na sexta-feira. Mais uma vez, muito obrigado. Estão de parabéns pela dedicação em estarem comigo aí nas quartas-feiras. Tem aí um público, eu tenho aqui um público sempre fiel. Em todas as quartas-feiras estão aqui comigo. E tem um outro grupo que está aí oscilando um pouquinho, tem quarta-feira que está, tem quarta-feira que não está, às vezes está na primeira parte, não está na segunda, e vice-versa. Mas vamos que vamos, a gente vai aos poucos aí, avançando, e a cada semana que passa, é uma semana a menos do ensino médio. Olha a galerinha aí caminhando para conclusão do ensino médio. Show de Fala isso bola, não, hein, professor, gente? já dá até medo já. Nossa, pelo amor de Deus. Nossa senhora, Priscila. Que medo que isso? Que medo que? Tem que levantar a mão aos céus, agradecer a Deus pela saúde, né? Por essa conclusão do ensino médio. É ótimo, maravilhoso. E vamos rompendo as etapas da vida. É assim que se fala, é assim que tem que se pensar. Tá certo? Ô, professor, mas a Turminha? gente vai virar Opa, Júlia. desempregado, cara. Hã? No É? final do terceiro ano a gente fica desempregado, aí não chega muito.
Fica aquele negócio sem saber para onde ir, o que eu irei fazer, né? É verdade, tem essa sensação mesmo. A gente não sensação sabe se a gente já vai para a faculdade ou se já trabalha com o técnico. Nossa senhora, que indecisão. É verdade, tem essas indecisões mesmo. Mas se vocês inteligentes, né, com saúde, vão tomar a melhor decisão para dar sequência à vida de vocês aí. Estou sempre na torcida por vocês, sempre à disposição para aquilo que vocês precisarem da minha ajuda. Tá certo? Galerinha, abração então. Até sexta-feira. Falou, professor. Até Falou. sexta. Até Abraço. sexta, pessoal. Falou, senhor. Abraço. Tchau, professor, até Tchau. sexta.